Salve galera, mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, diretamente aqui do carro. Agradecer meu parceiro William aqui, cara, liberou aqui o estúdio móvel aqui, cara, pra gente poder trocar uma ideia, né? Não só, na verdade, pouquíssimo sobre esse jogo entre Botafogo e Madureira. Eu já falei que, assim, prioridade aqui não é ficar falando assim dos jogos, principalmente no Campeonato Carioca, mas falar sobre o imbróglio, né, que rolou ao longo dessas últimas horas envolvendo Rollheiser, envolvendo Santiago Rodrigues, ida ao Botafogo, depois para o Santos, né? Tem a situação também do Nathan Fernandes. A gente vai tentar organizar aqui as ideias, sintetizar um pouco as ideias. Eu tenho informações aqui importantes para passar. Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Inclusive eu tô gravando esse vídeo aqui por volta praticamente das 7 da noite. 8h30 eu vou estar ao vivo na Cazé TV, tá bom? Pra quem quiser aí acompanhar, a gente não vai falar só do Botafogo, logicamente. Vai falar de Neymar no Santos, vai falar do jogo do Palmeiras, vai falar do jogo entre Cruzeiro e Atlético, vai ter muita coisa, valeu? E vamos pra cima. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E cara, só pra não passar batido, né? O Botafogo perdeu pro Madureira pelo placar de 2-0. Volto a enfatizar aqui a minha torcida, né, para que o Botafogo não vá para as semifinais do Campeonato Carioca e sim vá para a semifinal da Taça Rio. Eu acho que é muito mais saudável fisicamente para os atletas não disputarem a semifinal, até uma eventual final de um campeonato que não tem utilidade, que não paga premiação, né, enfim, que já está defasado, sabendo, né, que uma semana depois, e até se você pegar ali, né, na verdade, a estreia da Libertadores na fase de grupos, ela acontece, salvo engano, entre, né, por exemplo, você tem o jogo de ida da final do Campeonato Carioca e a estreia da Libertadores. E aí depois o jogo de volta da final do Campeonato Carioca. Me lembro que, né, vou citar aqui o exemplo do Flamengo, né, no ano passado. O Flamengo, ele jogou a final do Carioca contra o Nova Iguaçu, colocou os titulares, colocou time misto contra o Bolívar na estreia da Libertadores. Eu não me lembro se o Flamengo perdeu ou se ganhou, mas enfim, eu acho que empatou, né? E depois o Flamengo teve que jogar a final do Carioca. Então, eu não quero isso. Eu quero que o Botafogo esteja focado 100% na terceira fase da Copa do Brasil, na fase de grupos da Copa Libertadores e na estreia do Campeonato Brasileiro. Isso é o mais importante. Já que não tem mais como ficar em nono, que fique pelo menos entre o quinto e o oitavo lugar, tá legal? Mas assim, planejamento bizarro, né, do Carlos Leiria, de colocar o time titular naquele pasto em Moça Bonita e colocar hoje o time alternativo, né, contra o Madureira, que é um time melhor que o Nova Iguaçu, e assim, cara, num gramado que é bom, né, o gramado de Cariacica, se você comparar o gramado, né, do Kleber Andrade em Cariacica com o de Bangu, né, o gramado do Kleber Andrade tá um tapete, né, comparado com aquele que a gente jogou na quarta-feira. Então, não faz o menor sentido. Seria muito melhor ter colocado os titulares hoje, até pensando num ritmo maior, né, já que na quarta-feira o Botafogo vai enfrentar o Flamengo, e há um temor, né, com esse jogo, porque tá tudo muito largado, né, e o Flamengo tá muito bem, em termos técnicos, né, tá muito bem alinhado. Então o Botafogo, ele vai ter que jogar assim, cara, bem retraído contra o Flamengo, tendo em vista desfalques, né, e a preparação das duas equipes está bem diferente nessa temporada. Assim, de alguns jogadores que entraram ali, cara, uma sumidade, né, uma tragédia, o Vitinho Lopes, cara, o Serafim, uma coisa bizarra. Ainda teve um pênalti pro Madureira que não foi marcado no primeiro tempo. Surreal, cara. Mas, falando um pouquinho sobre essa situação das negociações, horas antes, né, da partida eu tava até planejando fazer um vídeo, falei, bom, eu vou esperar o desenrolar de algumas coisas, né, e não só esperar, até ligar, apurar. Eu quero falar aqui um pouco sobre isso também. Horas antes da partida entre Botafogo e Madureira, uma surpresa, né, pegou de surpresa a torcida do Botafogo, uma situação que ela já estava muito bem encaminhada, que era do Rollheiser, né, jogador que atuou pelo Estudiantes, que pertence ao Benfica. O Botafogo ia comprá-lo por, acho que 10,5 milhões de euros do clube português. E, do nada, surge a informação. Não vai para o Botafogo, vai para o Santos, né? Vai jogar com o Neymar, vai ser comandado pelo técnico Pedro Caixinha. As informações são de que o Santos, além de ter oferecido um valor ali, 11 milhões de euros, a indefinição
do treinador do Botafogo. Hoje o Botafogo não tem um técnico, o Pedro Caixinha é o técnico do Santos, ligou para ele, o convenceu e ele vai chegar ao CT Rei Pelé. Ele estava pronto, né, para viajar, para já chegar na segunda, na terça-feira no Rio de Janeiro. Isso não é mentira, né? Ele já estava fechado com o Botafogo, mas o John Textor, ele não deu o ok, né? Como é que a gente pode falar sobre essa situação? E de fato é isso, né? Primeiro que concretiza-se uma informação que a gente já havia trazido num vídeo anterior, de que ou era o Santiago Rodrigues ou o Rollheiser. Quando surgiu essa informação de que o Rollheiser viria, né, e aí, pô, mudou de ideia, vai vir os dois. Eu falei, cara, estranho, né? Mas enfim, as coisas mudam muito rápido no Botafogo, não dá pra duvidar. Não era uma unanimidade, digamos que havia uma discordância dentro do departamento de futebol do Botafogo. E aí, quando eu falo departamento de futebol, não tô falando de, o Textor e o Brito. Não, tem muito mais gente. Tem outros analistas de mercado, outros membros do departamento de scout do Botafogo. Tem o scout do próprio Textor da Eagle, né? Houve ali um debate, o Rollheiser não era uma unanimidade, né? Tipo assim, não, esse cara tem que trazer. Não era. O Rollheiser é um cara que, ao contrário, por exemplo, do Almada, que você paga 20 milhões de euros sabendo que você vai contratar um jogador que vai resolver a tua vida, e foi barato até no fim das contas. Luiz Henrique, a mesma coisa. O Botafogo ia pagar quase 11 milhões de euros num jogador que ainda seria uma dúvida. O Rollheiser é bom jogador, mas em termos de intensidade, o futebol hoje do Botafogo, que o Botafogo quer apresentar e vem apresentando nos últimos anos, é muito intenso. Então, assim, o Botafogo, ele teria ali uma dúvida se esse cara ia realmente render. E aí uma coisa é você pegar um cara gratuitamente, outra coisa é você pegar um cara por 11 milhões de euros e você não sabe o que vai render, né? A gente viu agora, inclusive, né, o Matheus Martins, essa situação, né? O Botafogo contratou um jogador por 10 milhões de euros e é um atleta que ele de vez em quando entra, às vezes é titular, às vezes é reserva, às vezes não entra, enfim. E no fim das contas, o John Textor, né, a gente sabe, ele estava lá na Arábia Saudita, justamente para conversar com o Mancini. Rolou uma reunião entre o Textor e o ex-treinador da seleção da Itália e da seleção saudita. O Textor deve receber em breve, né, nas próximas horas, a resposta se o Mancini está disposto a abraçar esse projeto do Botafogo. Daqui a pouco a gente vai para esse tema. Mas fato é que nessa viagem, né, que ele estava viajando de Riad de volta para os Estados Unidos na sua casa, ele não deu ok. Ele não, o Botafogo, através do seu scout, da sua diretoria, fez a negociação com o Rollheiser. Tá tudo certo, oferecemos a grana pro Benfica, ele aceitou, o Rollheiser disse sim ao Botafogo. E aí, o John não deu ok. E aí nessa, o Rollheiser falou, o Botafogo não responde, vamos pro Santos, né? Então assim, tem o prisma da gente olhar de, o Botafogo deu mole, podia ter trazido o cara, e tem o prisma de se olhar, será que o cara era tão importante assim a ponto do John não ter dado prioridade? Falando, cara, eu acho que realmente não era uma unanimidade, e acabou que esse jogador foi pro Santos, né? Enfim, acho que o Santiago Rodrigues é um cara mais eficaz. Assim, claro que tem adaptação, não é certeza de nada. A gente tá vendo aqui o próprio Lúcio Rodrigues, né, que é um jogador que... É porque o Santiago Rodrigues também estava sendo muito especulado no Bahia. O Lúcio Rodrigues é um atacante que ele veio, né, com a pampa enorme, né, do futebol uruguaio, e não aconteceu, né? E o Botafogo também estava interessado nele, ainda não aconteceu. Curioso que, hoje ele meteu um hat-trick, beleza, né? Mas foi no Campeonato Baiano. Assim, então existem essas apostas. E o Santiago Rodrigues eu acho que é um cara mais certeiro para se tentar. Essa é a informação que eu tenho, de que o Botafogo ia tentar ou o Rollheiser ou o Santiago. Mas o Santiago ainda não é certo. Ainda existem algumas pendências, alguns aspectos ali a serem acertados, né? Fato é que o Botafogo agora, eu acho que tem um caminho um pouco mais livre para fechar com o Santiago, já que o Santos fechou com o Rollheiser, né? São jogadores basicamente que da mesma função, da mesma posição, mas honestamente eu acho que o Santiago Rodrigues é um cara que pode agregar mais, mas não é certeza de nada, né? Pode acontecer do Santiago Rodrigues chegar no Botafogo, jogar pra caralho, e o Rollheiser não jogar nada no Santos, e acontecer o contrário, né? Isso daí vai muito de cada caso. Tem a situação também do Natan Fernandes. Essa contratação eu honestamente estou achando maravilhosa. O Botafogo está muito bem encaminhado, né, com o atleta, com o Natan, para que o Natan Fernandes troque o Grêmio pelo Botafogo. É um jogador com a característica muito parecida com a do Luiz Henrique. É um ponta habilidoso, 1 para 1, é um cara que também joga por dentro, tem uma boa finalização. Claro, não tem tanta qualidade quanto o Luiz,
E uma questão que também pega é que não é tão alto, né? Pelo contrário, não é um jogador alto, né? O Luiz é aquele cara que ele tem muita velocidade, é um ponta, driblador, mas ele tem uma passada muito larga. O Luiz é largo, né, mano? Então, era importante que o Botafogo tivesse outro jogador com essa característica, né? Como tinha o Júnior, como tinha o Luiz, que o Botafogo tá contratando jogadores mais baixos, né? O Natan é mais baixo, o Arthur já é um cara baixinho. Então isso é uma situação que eu honestamente devo chamar a atenção aqui. Mas é muito bom jogador, a grande questão é o valor, né? O Botafogo está oferecendo 7 milhões de euros, o Grêmio quer 10, mas eu acho que as coisas elas vão se concretizar para que o jogador chegue finalmente para vestir a camisa do Botafogo. Acho muito bom jogador. Enfim, sobre o Rolheiser, eu talvez ficasse um pouco mais puto com esse processo de você comer mosca na hora de trazer o atleta, se fosse um jogador que eu estivesse mais confiante. Eu já venho falando aqui nos últimos vídeos que eu não estava muito confiante na chegada do jogador, no que ele poderia render, tá? Mas é uma opinião pessoal minha. E para finalizar, tem essa situação do Mancini. O Roberto Mancini deve responder, sinalizar positivamente ou negativamente nas próximas horas, para que o Botafogo envie nesta segunda-feira uma proposta para o treinador. A grande questão é, ainda não há uma proximidade de acerto, não dá para cravar isso nesse momento que eu estou gravando aqui, 7 da noite, neste domingo. Portanto, é mais tempo que o Botafogo vai passar sem um treinador. Vai ter clássico contra o Flamengo na quarta-feira. Daqui 2, 3 semanas a gente vai ter o primeiro confronto entre Botafogo e Racing pela Recopa. E aí vem uma informação que ela é importante, né? Tem a situação do visto de trabalho. Vocês lembram, né, que, por exemplo, com o Luiz Castro isso demorou, né? O Luiz Castro acertou, chegou no Brasil, teve que voltar, teve documento e tal. E o visto de trabalho do Luiz Castro não saiu a tempo da estreia do Campeonato Brasileiro. A gente lembra disso, né? Que o técnico à beira do campo naquela estreia contra o Corinthians foi o Betinho, preparador físico. Então, é uma situação que pode pegar, tem visto de trabalho, tem burocracia. O Roberto Mancini, não sei nem se ele já veio ao Brasil alguma vez. Então, o Arthur Jorge, ele já tinha cidadania brasileira, né? Ele tinha parente brasileiro, então ele já tinha cidadania, já ficou um pouco mais fácil. Enfim, são esses detalhes. E aí nessa, o Botafogo, se o Roberto Mancini avançar, já há uma demora. Se ele não avançar, o Botafogo ele planeja, tá? É uma situação que não é descartada, não dá pra falar que é certo que isso vai acontecer, mas não é descartado. Já há um consenso na diretoria, né, de que o Botafogo errou ao achar que o Carlos Leiria teria capacidade para conduzir essa transição para a chegada do novo treinador. O Botafogo entende que errou. Caramba, a gente deveria ter feito o que a gente fez com o Cláudio Caçapa, lá na época que o Bruno Lage estava vindo. A gente deveria ter feito o que fez com o Fábio Matias, na época que estava rolando a transição entre o Thiago Nunes e o Arthur Jorge. Então, assim, o Botafogo não descarta a tentativa da contratação de uma comissão técnica fixa, né, e a chegada de um profissional, de fato, para comandar essa transição. A grande questão é que essa transição já está sendo mal feita porque é um cara que ele vai chegar, ou seja, ele também vai ter que se adaptar. Mas a contratação de um técnico interino, da mesma maneira que se tinha, por exemplo, o Caçapa chegando, né, para comandar interinamente o Botafogo ali naquelas rodadas de Campeonato Brasileiro e de Sul-Americana, isso não está descartado pela diretoria do Botafogo. Nem mesmo se o Mancini fechar ou se ele não fechar, tá legal? Enfim, é isso. E vamos ver, né? Ao longo da semana a gente vai ter muita coisa para conversar, né? Estarei lá no Maracanã vendo o Flamengo e Botafogo. E é isso, rapaziada. Um abraço, tamo junto e fui.